Programa Saúde pedindo licença e entrando na sua casa. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Antes de eu falar sobre o que a gente vai falar, eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray, Gil Wink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Adriana Medeiros e Mana Escobar. E é claro que a gente traz sempre a nossa nutricionista. Todos os programas são muito comentados, curtidos, compartilhados, porque além de trazer informação sobre os nutrientes, sobre produtos, ela ainda explica o que a gente tem. E falando nisso, ela me traz um tema que hoje todo mundo fala em TDAH, mas não entende, não sabe o que é, se isso a gente já nasce, se não, como é que a gente trabalha e por que nutricionista falando no TDAH? Essa é uma pergunta que várias pessoas falam, né? Como assim? TDAH, o que a nutrição tem a ver? Bom, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele não é que é uma patologia. E ele é um assunto que hoje está sendo muito abordado, justamente porque os diagnósticos estão sendo feitos mais claramente. Mas existe o outro lado da situação também, Lívia, que muitas pessoas, não é que elas têm TDAH, mas elas estão com TDAH em função do seu comportamento, seu estilo de vida. E é isso que nós precisamos desmistificar. O TDAH... antigamente, ele era considerado, ele era um diagnóstico apenas para crianças que eram muito agitadas e não paravam quietas, tá? E hoje a gente observa o seguinte, que os neurologistas, os psicólogos também, que conseguem ter e fazer o diagnóstico, eles conseguem ter uma maneira um pouco avançada de poder fazer o diagnóstico. Então, antigamente, era só crianças que eram muito agitadas. E aí, o que acontecia? Já colocavam medicação, né, medicamento, e essa criança sossegava e conseguia ter foco. Eu ia falar que todo mundo falava na tal da Ritalina, né? Isso aí. Só que o que a gente consegue entender hoje? Que tem crianças que elas até param quietas, mas elas não têm o foco. Então, muitas vezes, é aquela criança que é inteligente, mas vai mal na escola, que reprova, tá? Que não consegue muitas vezes se socializar ou não consegue fazer uma atividade por vez, tá? Então, por isso são sinais que precisam ser também claramente observados e diagnosticados. Só que o que nós temos que ter em mente é o seguinte, que hoje nós temos muitas crianças com um estilo de vida um pouco diferente, com um comportamento totalmente irregular e que acaba dando um falso diagnóstico. Tá? Então, por exemplo, o uso excessivo de telas, tá? Faz com que toda pessoa, especialmente a criança, ela não consiga ter foco. E essa questão do TDAH está totalmente relacionada com a produção de um neurotransmissor chamado dopamina, que dá o prazer, dá a calmaria, dá o foco. E esse neurotransmissor, ele é secretado também pelas células intestinais. E a partir da secreção das células intestinais, ele vai para o cérebro e dá essa sensação de bem-estar e de foco. Só que hoje nós vivemos numa geração que a gente chama de geração dopamina, que ninguém sabe esperar nada, né? Ninguém sabe esperar nada. E não conclui nada que for um pouco difícil, já para ali, né? Isso aí, e esse é um dos sintomas também. Então, aquelas pessoas que têm vários projetos, começam um pouco de tudo e não concluem nada. Pessoas que procrastinam demais, também é um parâmetro a ser avaliado também como TDAH. E é lógico que não é porque você procrastina ou porque você não tem foco que você já tem. Você precisa passar por uma avaliação com um médico. Mas o meu papel como nutricionista é o seguinte, é promover uma alimentação mais equilibrada para associar também com um estilo de vida mais adequado. Então, como por exemplo, existem alimentos que superestimulam o cérebro.
E é por isso que nós precisamos diminuir o consumo deles para conseguir melhorar a ação cerebral. A gente tem que entender que o cérebro, ele também precisa de nutrientes para poder fazer todas as suas funções. Então, quando uma pessoa ela utiliza um medicamento, né, a própria Ritalina, para dar uma controlada, né, no seu humor, nos sinais ali, nos sentidos, esses medicamentos, eles começam também a dar alguns efeitos a longo prazo mais negativos. Então, eles vão desprotegendo os neurônios. Então, a nutrição tem esse papel de minimizar o impacto também da medicação. Assim como, quando a pessoa utiliza a medicação, ela precisa ter um intestino bom para metabolizar muito bem essa medicação. Todo medicamento ansiolítico, antidepressivo, medicamento para dormir, ele precisa ter uma microbiota intestinal equilibrada, porque senão essas substâncias não são absorvidas e formam uma substância tóxica no fígado chamada quinurenina, que isso pode evoluir posteriormente para outras desordens psiquiátricas e neurológicas. E a pessoa pode ser diagnosticada com problema no fígado e nem sabe de onde vem, então? Isso aí, então por isso que precisa, se é uma pessoa que utiliza o medicamento a longo prazo e tem hábitos alimentares desregrados e não tem um bom funcionamento intestinal, né, pode vir sobrecarregar sim a função hepática. Então por isso que o objetivo da nutrição, primeiramente, o que é? É remodelar o estilo de vida dessa pessoa para que não tenha necessidade de utilizar a medicação e, quando necessário utilizar a medicação, melhorar também a questão absortiva e diminuir os impactos também tóxicos que isso pode estar provocando. Tenho dúvidas na questão de microbiota, que sempre você fala da gente regular, melhorar, mas é na sequência que a gente vai falar sobre isso. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro.
Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Segundo bloco, hoje a gente está falando sobre TDAH e a nutrição dentro dessa questão. Mas o mais importante é a gente sempre começar pela sementinha, né? Pelos pequenos. Começa ali os cuidados, sim ou não, e como cuidar. Sim, a questão do controle da alimentação sempre, né, a partir das crianças. E hoje, a maioria das crianças, né, tem essas características. Só que o porquê que as crianças têm essas características hoje em dia? Justamente por conta do tipo de alimentação que as crianças têm. E por quê? Quando a criança ela tem um consumo básico de produto industrializado, especialmente coloridos artificialmente, tá? Então as gominhas, os docinhos, né? Além do açúcar, que também ele é um forte prejudicial para o sistema nervoso e altera também os fatores do TDAH, os corantes alimentares, eles agridem muito de forma ativa. E por que os corantes têm esse impacto? Além dos corantes ser altamente alergênico, ele tem essa alergia cerebral. Tanto é que hoje a gente considera a ansiedade como uma alergia cerebral. E por que ele tem esse impacto? Porque a indústria, quando coloca o corante no alimento, ele coloca uma substância antes chamada dióxido de titânio. É como se fosse uma massa corrida. Nossa. E esse dióxido de titânio, ele é como se ele corroesse as paredes do intestino e fazem com que esse intestino altere a sua comunicação com o sistema nervoso. Uma oxidação ali. Isso aí, então é como se ele estimulasse os neurônios a circuitarem entre eles. Então, por isso que a criança ela vai ficando muito agitada. Outro fator importante, além do açúcar em si, né, é uma inflamação. Tanto é que é considerado uma neuroinflamação. E a gente atua o quê? Com uma alimentação mais limpa e também com suplementos para diminuir essa neuroinflamação. Então a gente consegue hoje também trabalhar com alguns suplementos para diminuir e melhorar essa atividade neuronal. E também tem um outro impacto, que nem dos produtos industrializados, os salgadinhos de pacote, o Nissin miojo. Eu já lembrei dos amarelões, aqueles salgadinhos bem amarelos. Isso aí, que eles são ricos em quê? Em glutamato monossódico. O glutamato monossódico está presente também no molho shoyu, que a gente vê crianças comendo sushi com muito molho shoyu. E esse glutamato monossódico, eu até brinco assim para me explicar para alguns pais. É como se quando ele cai no intestino, ele fosse como um foguete para o cérebro. Então ele faz com que os neurônios entrem em curto-circuito muito mais rápido e por muito mais tempo. Então toda criança que é muito agitada, que não tem foco, mesmo que não tenha diagnóstico de TDAH, tá? Vale retirar e minimizar o consumo desse tipo de produto, desse tipo de alimento. Além do que esses produtos vão causando uma sobrecarga no organismo dessa criança, e hoje nós temos crianças de 8, 10 anos com sobrecarga hepática, com o fígado sobrecarregado. Então, quanto mais industrializada for essa alimentação, maior vai ser o impacto negativo. E aí nós temos o outro lado também do consumo excessivo do glúten, em relação à presença da gliadina, que também altera e inflama o sistema nervoso. Então, por isso que vale o quê? A gente controlar ao máximo esse tipo de alimento para essa criança que tem essas desordens comportamentais. A gente não tem a informação completa das coisas. Por isso que é bom trazer você aqui para falar isso para as pessoas, porque tu pensa, tu falou em molho shoyu, em Nissin, a gente pensa no que tem na quantidade de sal. Aí tu falou isso sódico, aí, né? Então a quantidade só pensa nisso, mas não imagina que não é só essa questão de retenção de líquido, de que faz mal para os rins, muito sal. Tem outras coisas aí. Isso aí, tanto é que às vezes tu olha, tem produtos industrializados que agora diz assim, teor reduzido de sal. Só que tem o glutamato monossódico, tá? Mas aí é muito pior que o sal. Então, por isso que a gente tem que ter isso como base, tá? Então, por isso que eu falo assim que a nutrição, felizmente, ela evoluiu muito nos últimos anos em relação aos estudos, né? Eu, como estou na área já há mais de 20 anos,
Eu sempre comento que eu iniciei na nutrição na área esportiva, ainda atuo muito na área esportiva, só que como eu comecei nos últimos 15 anos a trabalhar muito com as doenças do aparelho digestivo, intolerância, alergia, eu acabei entrando muito nas doenças neurológicas e neurodegenerativas. Inclusive autismo. Inclusive autismo. Por quê? Porque tudo isso faz parte dessa conexão, tá? Intestino-cérebro. Então, por isso que a gente precisa sempre pegar o fio da meada e sempre na raiz do problema. Então, se é uma criança que vive na frente do celular, tem uma alimentação desequilibrada, não tem rotina, não tem disciplina, dorme tarde, janta também na frente da tela. É impossível essa criança não ter desordens comportamentais. E aí o que acaba acontecendo? Vai para Ritalina. Só que quando você vai para Ritalina com a criança tendo esses hábitos, é como eu brinco, falo com os pais, é a mesma coisa você chegar na tua casa e você sentir um cheiro ruim e tu olhar tua lixeira, tá suja de lixo, tá cheia de lixo, e você simplesmente botar um detergente por cima. Não, você tem que tirar esse lixo, lavar para conseguir. Só vai ficar pior. Só vai ficar pior. Então, por isso que a gente tem que entender o processo. Então, a medicação, eu não digo que ela é ruim, mas nem sempre ela é necessária no primeiro momento. Então, você não tem que utilizar como uma válvula de escape. Você precisa corrigir o problema antes de querer remediar. E com certeza as crianças nem dormem direito, né? Não, porque... Você sempre fala a necessidade de um sono muito bom. Isso aí, eu sempre falo para os pais. Criança que é muito agitada, que tem hiperatividade e que tem autismo, é inadmissível essa criança dormir após as 10 horas da noite, tá? Isso que eu já tô colocando lá para cima. O ideal seria em torno de 8, 9 horas essa criança já estar dormindo. Não por quê? dorme. Com todo esse mundo diferente, não dorme, né? Então, por isso que é necessário o quê? Tirar as telas a partir das 4 horas da tarde, desacelerar para essa criança conseguir entrar nessa sintonia e começar a dormir corretamente. Então, se é uma criança que final da tarde está tomando Coca-Cola, comendo doce, o cérebro fica agitado, ela não vai ter um sono regular e vai aumentar a ansiedade no dia seguinte. Viram? E na sequência ela vai concluir, mais ou menos, porque eu acho que a gente vai ter que ter outra pauta sobre TDAH com a doutora. Fiquem aí. Tô de horror, tô de olho, tô de horror. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de horror. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de horror. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de horror. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de horror, tô de olho, tô de horror. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de horror. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de horror. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de horror. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
temos o terceiro bloco, é aquele que é o melhor, é o que eu mais gosto, porque ela traz mais dicas pra gente, a nutricionista Jureci Machado. Mas antes, eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray. Gil Wink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Adriana Medeiros e Mano Escobar. Jureci, esse bloco a gente tem que... são 7 minutos e a gente precisa passar mais informações de todas que você já está passando sobre TDAH, alimentação, desde os pequenos. Vamos lá? Bom, a nutrição, felizmente hoje, a gente trabalha dentro de uma forma integrativa. E não é só o que você come ou deixa de comer. Porque muitas vezes a alimentação, ela tem influência do meio também que a pessoa vive. Então, focando na questão das crianças. Não dá para uma criança que é muito agitada, que tem ou não o diagnóstico de TDAH, mas que simplesmente não tem foco, não tem atenção, você manter essa criança presa em celular. Primeiro ponto, tá? Então tem que ter horários para isso, tá? Essa criança tem que ter horários. Por quê? Porque senão começa a gerar muito mais ansiedade. Porque o cérebro já está habituado com essa produção de dopamina e isso vai fazendo com que ela vá ficando muito agitada e não consiga esperar as coisas. E isso depois na vida dessa criança vai refletir de forma negativa. Segundo ponto, o que é? Dormir cedo, para ativar a produção hormonal, ativar a produção de melatonina, de GH, porque uma noite de sono mal dormida aumenta a ansiedade em 30% no dia seguinte. E uma pessoa ansiosa, o que vai acontecer? Ela vai querer comer mais, vai comer mais o quê? Açúcar, vai querer consumir mais guloseimas, vai ficar mais mal-humorada. E os estudos comprovam que quando você está mal-humorado, aumenta a tendência de você querer comer alimentos inadequados. Você não quer comer alface, brócolis, não. Você quer comer hambúrguer, sorvete, chocolate. É assim que funciona. Bastantões. Muito. E também ter uma alimentação. Frita. Batata frita. E a gente precisa o quê? Trabalhar também com uma alimentação mais limpa. E aí alguns pais dizem assim, mas o meu filho não come esses alimentos, não come salada, não come fruta. O que é importante entender? Quando o sistema nervoso está inflamado, essa inflamação partiu do intestino ruim. Então a gente precisa arrumar esse aparelho digestivo. E para arrumar o aparelho digestivo, nós precisamos colocar uma alimentação mais limpa, com menos resíduo tóxico, para conseguir desinflamar o cérebro. Porque enquanto esse cérebro estiver inflamado, essa criança vai ser seletiva e vai querer comer só alimentos inadequados. Por quê? Porque o nosso intestino tem as bactérias boas e ruins, né? As ruins são as inflamatórias. E elas estão ganhando aí. E elas estão ganhando o jogo aí nessa situação. Então, quanto mais bactéria inflamatória você tem, mais alimento inflamatório você vai querer comer. Porque você precisa nutrir elas. Então, por isso que muitas pessoas mudam, quando começam a mudar a introdução de alguns alimentos, elas acabam mudando o estilo de vida. Porque quanto mais bactérias inflamatórias nós temos, menos dopamina a gente produz, mais a gente procrastina, mais preguiça você tem, porque você está inflamado e você não faz atividade física. Mas quando a gente inverte esse jogo aí das bactérias e começa a alimentar as bactérias boas, essas bactérias vão melhorar a produção de neurotransmissores, serotonina, dopamina, te dá mais foco, te dá mais bem-estar e você começa a selecionar melhor os alimentos. E um pai e uma mãe que está nos assistindo agora, enxergou o filho ali, né? Começa por onde? Já que o sistema cerebral está poluído, eles não vão largar a vida que tem virando, fazendo jogos e jogando, interagindo na internet na madrugada. Como vão começar? O começo, antes de iniciar pela alimentação, é regularizar o sono. Tá? Regularizar o sono, porque as crianças de hoje em dia elas não sabem esperar, né? Eu estava comentando até esses dias com um pai que nem na nossa geração a gente não tinha o acesso que tem hoje, então para a gente assistir um desenho que gostava tinha que assistir todos até esperar aquele que a gente precisava, porque não tinha todo esse acesso. Hoje ninguém precisa esperar nada, tu vai lá no YouTube, tu pula os anúncios, tu vai no Netflix, coloca o filme a hora que tu quer, tu para a hora que tu quer e assim vai indo. Então essa mudança do nosso estilo de vida também altera o nosso comportamento alimentar.
tá? Porque isso acaba alterando a produção de alguns neurotransmissores. Mas a gente precisa fazer o quê? Começar pelo início, o sono. Então, dormir cedo, para que essa criança comece a controlar a ansiedade também. Aí você começa também lidar melhor com essa situação. Mas se ele troca o sono da noite pelo de dia, tem alguma outra... Por exemplo, dormiu 8 horas na parte da manhã até o início da tarde. Tá valendo? Não tá valendo. Por quê? Porque o nosso corpo tem um relógio biológico. E o nosso relógio biológico entende o quê? Que a noite foi feita para dormir. Então a gente tem maior ápice de produção de melatonina das 10 da noite até as 2 da manhã. Nossa. Então se você dorme meia-noite e 2 da manhã, você já interrompeu o ápice da produção de melatonina. Então você pode dormir até as 8 horas, que não vai ter o efeito benéfico que você teria num sono reparador. Porque o nosso cérebro, ele é muito sábio, ele sabe que é meia-noite, ele sabe que é 2 da manhã, ele sabe que é 6 da manhã. Tanto é que pessoas que trabalham à noite e que têm que dormir de dia, são pessoas que aumentam muito a produção de radicais livres, são pessoas muito ansiosas, que ganham peso e aumenta o risco até de desenvolvimento de câncer, justamente por conta dessa situação. Então, por isso que o primeiro passo, o que é? Regularizar o sono. Aí você vai conseguir ter uma habilidade melhor em lidar com os outros fatores. Agora um fecho, doutora, para ajudar quem está enxergando essas problemáticas. Além de procurar a senhora, é claro, o que mais? Então já falamos do sono, alimentação e dicas, porque a pessoa só fala agora em melatonina. É comprar e sair tomando? Não é bem assim, tá? Não é bem assim, não adianta você sair tomando melatonina se o meio não está favorável para absorção. Compra facilmente, né? Isso aí, não, compra, ele é uma alternativa benéfica, só que se o teu intestino não está bom, não vai ser positivo. Então, por isso que a gente sempre fala o quê? Para os pais, observar as fezes da criança, observar a forma como essa criança faz cocô, observar o tipo, a coloração, que isso diz muito como que está a alimentação dessa criança. Então, todos esses aspectos são importantes na hora da gente conseguir controlar o comportamento. Vou te convidar para um próximo programa falar sobre melatonina, creatina, que agora todo mundo vende, mas agora não dá mais tempo. Mas ela volta e vai falar sobre tudo que todo mundo faz propaganda e que a gente deve ingerir e talvez não seja tão bom. Até o próximo programa Saúde.